Então vamos lá, vou me apresentar para vocês, sejam muito, muito bem-vindos, eu estou feliz demais de estar aqui com vocês, eu sou a Mira, eu trabalho com a gastronomia há muito tempo, amo a culinária árabe e tenho certeza que vou fazer vocês terem esse gostinho também, hein? Vou contar para vocês como que tudo isso começou, mas isso não começou de hoje, não, eu cresci na culinária árabe, e vi na culinária uma oportunidade de mudar a minha vida. E realmente mudou a minha vida. E isso tudo começou desde muito nova, e tem uma pessoa que foi a maior incentivadora desse momento. Então, como ela é muito tímida e ela não ia querer aparecer aqui ao vivo, então eu gravei com ela para vocês conhecerem a inspiração disso tudo, tá? Então fiquem de olho, que agora vocês vão conhecer a minha mãe. Antes de eu contar para vocês da minha história, eu trouxe a pessoa que me inspira todos os dias e a pessoa que me ensinou a ser quem eu sou hoje, desde essência, desde receita, desde cultura, que é a minha mãe. Então, minha mãe vai falar um pouquinho de onde nós viemos, o que a gente traz dessa essência desde lá do Líbano até hoje. Então, essa é minha mãe, é a Rita. Olá. A minha mãe, ela cozinha desde muito, muito cedo, então, e sempre trazendo a nossa cultura. E ela trouxe isso e não deixou isso morrer entre nós. Então, mãe, conte para nós onde que você aprendeu a cozinhar, o que te trouxe tanto para essa cozinha. É uma longa história. Comecei realmente muito nova. Eu fui morar no Líbano, passei 4 anos no Líbano, na casa dos meus avós, e uma lembrança assim muito forte. Ela vai chorar, mas são lembranças mesmo. Não tem problema, é assim mesmo. Ver minha avó sentada na varanda. Ai, sem problema. ela levantava cedo, sentava na varanda para cortar os legumes, para preparar tudo, e eu achava aquilo tudo muito lindo. Só que não comecei a cozinhar no Líbano, eu era muito nova, tinha 9, 10, fiquei até os 12 anos lá. Aí voltamos para cá, minha mãe trabalhava na loja, meu pai vendia no interior, né, mascate, como diziam antigamente. E ali a minha mãe começou a me ensinar a cozinhar, mas de que maneira? Ela na loja, o apartamento era em cima, ela dizia, ó, quero que você faça um arroz, é assim, assim, assado. Prepare tal coisa. Eu preparava, claro, errei muito, fiz muita coisa horrível, mas eu fui aprendendo. E ali meu pai começou a elogiar a comida e aquilo me deixava fascinada, porque ele elogiava a minha comida por pior que ela estivesse. E então comecei a procurar receitas. Adorava fazer receitas para agradar ele, agradar todos em casa. A família era grande, 6 irmãos. E minha mãe é a mais velha das E irmãs. eu era a mais velha, sou a mais velha. E não gostava de ficar na loja, então eu ajudava na cozinha, principalmente na cozinha. Minha outra irmã, que é a mais velha depois de mim, ajudava a mãe na loja. E os outros eram pequenos. E ali fui criando um amor pela cozinha e realmente gosto muito de cozinhar. E fui aprendendo. E uma coisa que eu vejo que desde que eu comecei a postar mais sobre receitas, assim, muita gente me fala, nossa, mas eu já vi que tem pessoas que fazem de forma diferente. Então, a nossa cultura ali, a minha mãe viveu muito no sul do Líbano. Então, o Líbano é um país muito pequeno, mas cada região tem o seu método de fazer, mas a gente sempre tem a mesma base. Não é isso, mãe? Sim, sim. Realmente, tá a diferença em temperos, maneira de preparo. A gente no sul usa um pouco mais de tempero do que o pessoal do norte, só que tipo, eles são muito, muito bons no que fazem, tipo no quibe recheado eles são famosos lá, nas esfirra, nós no charuto, pratos diferentes, assim, diferente não, tudo igual, mas maneiras diferentes de cozinhar. Então, é como no Brasil, você está no sul, tem os temperos que é mais usado, vai lá para cima já é diferente. E realmente, então é essa a diferença.
mas no final os pratos são os mesmos, só de maneira diferente de preparar. Eu vou fazer a última pergunta, na verdade, porque se ela for chorar, ela chora no final. E eu queria, mãe, que você falasse um pouquinho o que a culinária e o que a cozinha representa para você. Pois olha, eu acho que assim, é aquele momento que se reúne a família, senta todos à mesa, tipo, meus netos, ai vovó, faça tal coisa, ai vovó, quero um charuto. Tudo isso deixa a gente com o coração aquecido, né? Diz, não, eu vou preparar porque eu quero deixar todos contentes. E é o momento de confraternização, de reunião da família. É ali onde a gente se reúne todos os dias, né? Então é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, qual que é a receita que para você te traz a maior memória afetiva? Pois olha, são tantas, são tantas as receitas, mas eu acho que o charuto, eu não sei, eu sempre gostei de ver quando a mãe virava aquela panela, aquele charuto todo montadinho, e a gente atacava, era o prato único, não tinha nenhuma salada, nenhum nada. É um prato de charuto, tanto que na minha casa hoje é assim, o dia do charuto é só o charuto, vira Na panela. verdade, o dia do charuto é o melhor dia da semana, hein? Aquela criançada atacando, todos comendo, eu acho que é o mais gostoso de todos. Então, gente, essa é minha mãe. Espero que vocês tenham sentido um pouquinho desse amor, porque eu falo que a minha mãe, ela é a quem acolhe. Se hoje a gente se reúne, se a gente está todo mundo juntos, irmãos, nora, genro, netos, com certeza é ela que proporciona isso. Espero muito que com a minha família eu consiga trazer um pouquinho dessa essência que ela traz. E ela nunca deixou a gente perder as nossas raízes. E é isso que eu quero. Eu não quero que a gente perca essa raiz, essa nossa cultura, essa nossa história. E a partir de agora, vou mostrar para vocês todo esse método. Tudo que eu vou ensinar para vocês vai ser para vocês terem um futuro brilhante. Nossa, mãe, nós arrasamos. Eu arrasei, pelo amor de Deus, Meu Amira. Deus! Eu tive que deixar esse final, gente, porque foi o mais engraçado, né? Tadinha, ela estava muito, muito nervosa, mas falou exatamente do coração mesmo, tudo aquilo que ela sentiu. Agora eu vou falar para vocês o porquê da culinária libanesa. Eu nasci no Brasil e eu vejo que é uma culinária que é paixão de muitos brasileiros. Não é um, não é dois, é muito difícil você perguntar. Se você fizer uma pesquisa, vou sair na rua, vou fazer uma pesquisa, é, qual é a culinária que a pessoa gosta? Eu acho que 100%, ele pode até falar outras culinárias, mas 100% vai falar da culinária árabe. Porque é uma culinária muito rica e todo mundo gosta. Então, é aonde a gente tem que ir, aonde as pessoas gostam, onde as pessoas têm prazer em sentar para comer. Sentar para comer arroz e feijão, eles comem todos os dias, mas a gente quer proporcionar para eles a verdadeira culinária libanesa. A gente também vê muitos e muitos lugares. Hoje é o dia do quibe cru, mas você olha um quibe cru pálido, que não traz a essência. Então, fazer comida árabe, muita gente pode fazer, mas a diferença de você fazer a comida árabe de verdade, com o tempero de verdade, essa é a diferença. Temos mais um ponto do porquê escolher a culinária libanesa, porque a gente tem um lucro muito legal. É um lucro que você consegue agregar valor em todos os seus pratos. E isso faz com que vocês. Eu falo assim: ah, eu amo cozinhar. Tudo bem, eu amo cozinhar, mas se você cozinhar e ganhar dinheiro, é muito melhor. Então, a gente unir as duas coisas, fecha com chave de ouro, né? Então, vamos dar um exemplo. Por que eu falo muito do quibe cru? Porque o quibe cru que mudou minha vida. Mas, vamos falar em ticket médio alto. A gente tem que trabalhar com aquilo que nos dá, que nos agrega valor. Então, enquanto eu vendo uma porção pequena, que eu faço um quibe de meio quilo em 20 minutos, e eu vendo ele a 60, 70 reais,
Aí você passa uma tarde na frente de um forno fazendo esfirra, aí você vem numa bandeja com 10 unidades a 50, o que vale mais a pena? Então a gente tem que trabalhar naquilo que nos dá lucro, que nos dá dinheiro, com ticket médio alto, não apenas na quantidade, quantidade, quantidade. É trabalhar menos e ganhar mais. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Outra coisa que eu vejo muitos e muitos lugares que, eu tenho o melhor quibe cru. Pode ter o melhor quibe cru, pode ter a melhor culinária árabe, mas eu vou dar um exemplo bem prático para vocês me entenderem. Se você tem uma porção de quibe que você serve num pratinho de plástico, numa mesinha de bar, cadeira de plástico, você vai vender aquele quibe cru? Você pode até vender. Eu posso vender o mesmo quibe cru numa outra portinha ao lado, num prato bem servido, numa apresentação de prato maravilhosa. Gente, a gente vai vender o mesmo produto com o dobro do valor. E a pessoa vai te pagar por isso. Por quê? Porque você agregou valor naquilo que você está vendendo. Outra coisa, quando você trabalha com a culinária libanesa, raiz, de verdade, você vai economizar em tempero? Você vai trazer temperos que não fazem parte da nossa tradição, não faz parte da nossa cultura, porque não, porque ele é mais barato? Não vale a pena. Então, a partir do momento que você tem uma padronização, você coloca a essência de verdade e você vende agregando valor, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E isso, eu posso ajudar vocês da melhor forma possível. A internet, ela tá aí para isso. Hoje você encontra temperos, eu tenho fornecedores de temperos do mundo inteiro e recebo dentro da minha casa e consigo entregar para o meu cliente a verdadeira comida árabe. Então, é isso que a gente tem que entender, que vender a comida árabe não é apenas botar num prato e servir. Não. É você colocar valor, você poder cobrar o valor justo daquilo, do teu trabalho. Então, você vai colocar, não só, você não vai colocar, as pessoas vão primeiro comer com os olhos, eles vão desejar a tua comida. Aí sim. Então, você já vende algo que é desejável e quando as pessoas comem no paladar, aquilo tem harmonia, eu garanto para vocês, eu trabalhava toda quinta-feira. Então, eu fazia pedidos durante toda a semana, mas a minha entrega era só nas quintas-feiras. Eu tinha clientes que de quinta para quinta já estava com o pedido pronto. Por quê? Porque eu entregava o que eu estava prometendo. Então, se você promete uma culinária libanesa, você tem que entregar uma culinária libanesa, mas uma culinária libanesa de verdade. Uma culinária libanesa que tenha sabor, que você olhe para o prato e fale, nossa, que vontade de comer. Então, é isso que vocês têm que apresentar para o teu cliente. Hoje, eu falo que a concorrência, a pandemia, fez as pessoas aprender a fazer pedido de comida absurdamente. As pessoas podem estar com dificuldade em qualquer área da vida, mas ninguém deixa de comer. Então, é nesse ponto que a gente tem que ir atrás de entregar o melhor. De entregar o melhor, por quê? Porque barraquinha vai ter um monte. Então, vocês vão ter que ser diferentes. A gente vai precisar ser diferente. Como? Nos temperos, na apresentação, na entrega, ter qualidade de entrega. Então, aquilo que você tem, que você faz pedido, você tem que ter na cabeça que você tem que estar preparado para ter aquela entrega. Se você prometeu a tua entrega às 7, a tua entrega tem que ser às 7. Não tem nada mais frustrante do que você prometer algo e não entregar aquilo. Então, a gente precisa dar valor. O custo da culinária árabe, ele é baixo. Vamos dar um exemplo. Ontem eu fiz pão folha com meio quilo de farinha de trigo, água, açúcar e farinha. Eu fiz 20 pães.
Meu custo é baixíssimo. Um quibe cru. Um quibe cru bem feito, bem trabalhado, sem muito trigo. A gente não trabalha com muito trigo, a gente trabalha com qualidade, com aquela carne vermelhinha, sem nervo. Então, é isso que vocês têm que buscar. Hoje, eu vou, com 1 quilo de carne especial, eu faço 2 quilos de quibe. Então, o teu lucro é muito alto se você souber trabalhar. Se você tiver uma apresentação que agregue valor e você possa cobrar aquilo que você quer cobrar. Então, não vale a pena apenas fazer um prato, botar numa marmita e entregar. Não. Isso a gente não vai fazer, tá? Pessoal aí da minha equipe estão ouvindo legal? Espera aí, galera, só um pouquinho. E eu, quando comecei a trabalhar com a culinária, eu tinha uma loja, eu tinha uma loja de roupa de bebê, então 3 filhas, aí começou a pandemia. Eu já não vendia mais nada e começa a bater o desespero, né? Eu tenho aluguel para pagar, eu tenho funcionário para pagar. Falei, poxa, mas eu vou ter que fazer alguma coisa para eu começar a cobrir os meus furos ali. Foi quando eu comecei a fazer a comida árabe. Por que que eu busquei a comida árabe? Claro, porque era algo que eu já sabia fazer, mas eu não precisava investir, porque tudo que eu precisava para começar a cozinhar na culinária libanesa, eu tinha dentro da minha casa. Então, eu não precisei ir atrás de um forno industrial, eu não precisei. E isso é o que eu quero dar para vocês, que vocês não precisam de uma cozinha industrial. Você pode começar exatamente com aquilo que você tem em casa. Teu único investimento vai ser em temperos de boa qualidade, em produtos de boa qualidade. Apenas. O restante é com aquilo que você tem em casa. Então, você não vai ter custo com funcionário, que vamos falar a verdade. Hoje em dia, eu tenho minha família toda é do comércio. E eu escuto todos os dias a maior dificuldade deles é na contratação de funcionário. Então, vocês vão trabalhar com a gastronomia dentro da sua casa, sem precisar gastar com investimento de maquinários e afins, e começa a trabalhar. Aí você vai começar a girar. E conforme a tua necessidade for aumentando, você vai investindo, óbvio. Então, quando eu comecei com a culinária, em 2 meses com a culinária, eu fechei a loja e fiquei apenas trabalhando com a comida. Eu comecei só com o quibe cru. Eu não vendia mais nada. E aí as necessidades foram aumentando. Foram aumentando. Aí eu comecei com as esfirras, charutinho de folha de uva, quibe com coalhada, tudo que agregava valor. Então, parei com a loja, investi na culinária e assim eu comecei toda semana, de repente comecei, fazia entrega toda quinta, mas eu já tinha evento para um sábado. Aí tinha entrega na quinta, mas eu já tinha evento segunda, quarta e sábado. E assim foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E comecei a, a virar referência. Então, as pessoas aqui na minha cidade, quando se falava em culinária libanesa, já recorriam a mim. Então, deixa eu ver aqui, a galera está no chat comentando. Eu já vou responder todos, só vou terminar meu raciocínio aqui, tá? Então, eu comecei com a culinária, com entrega uma vez por semana. De repente, eu já tinha eventos de 3 a 4 dias na semana. E assim foi aumentando. Hoje, eu trabalho com a culinária só nos cursos presenciais, tá? Eu tive, numa época que eu estava fazendo muito evento, um atrás do outro,
até nas cidades próximas aqui, eu estava fazendo evento de culinária árabe. Então, eu já tinha meu cardápio ali pré-formado, já tinha uma organização para eu poder entregar esses eventos com qualidade, né? Então, isso mudou a minha vida. Aí eu vou falar para vocês o porquê que eu comecei a dar curso. Eu comecei a fazer evento, muito evento, muito evento. Um dia entreguei um evento na casa de uma pessoa aqui na minha cidade, e ela falou para mim: "Puxa, Mira, eu tenho as minhas cozinheiras aqui, você não vem dar um curso para elas?" E era algo que eu nunca tinha feito, né? Então, eu fui. Estava apreensiva, não sabia se, né? Nunca tinha. Ensinava minhas filhas, ensino as minhas filhas dentro da minha casa, muito diferente de você dar isso para fora. Então, eu fui, fiz uma apostila para elas, passei a tarde na casa delas ensinando. E eu vou contar para vocês. Ali eu me descobri. Eu descobri que eu gosto muito da culinária, amo estar na cozinha, amo servir a minha família, mas eu acho que eu nasci para ensinar. E assim comecei a abrir cursos da culinária libanesa. E cada vez que eu participava de um curso presencial, eu voltava mais realizada. Eu falava: é isso que eu quero para mim, eu quero ensinar, eu quero ensinar. Aí as coisas foram aparecendo, né? Quando você começa a demonstrar o teu conhecimento, as coisas foram aparecendo e eu comecei a escrever um e-book de culinária libanesa. Junto disso, meu marido falou para mim: não, já que vai escrever um e-book, vamos fazer os vídeos explicando, com os passo a passos, porque é muito diferente você ler um e-book e você ver na prática como que realmente funciona, né? Então, aí eu me vi como uma professora e amei, amei, amo ensinar. Posso falar para vocês que eu cozinho bem, mas eu acho que eu ensino melhor do que eu cozinho, hein? Então, é algo que está em mim. Eu amo fazer isso. Falei muito do quibe cru, mas os doces árabes, eles têm uma grandeza muito grande no sentido de cobrar. Ele é um doce que você pode cobrar, porque ele é mais trabalhoso, a tua mão de obra ela é delicada, então um produto totalmente artesanal que você pode cobrar por ela, entenderam? Então, o que eu quero entregar para vocês aqui hoje? Todo o meu conhecimento. Por quê? Porque eu estudei muito para isso. Então, eu já fazem 6 anos que eu estou nessa de curso, de ensinar, até que o meu curso já está em andamento. E assim, não está 100% pronto, mas já temos, ainda estou gravando ele, mas as aulas mais importantes já estão na plataforma, tá? Hoje já tenho dentro da plataforma 10 aulas de receitas gravadas, tá? Deixa eu só ver o chat aqui. Ó, que a minha equipe está falando. Olha o chat, olha o chat. Espera aí, vamos lá. Ó, a Raquel perguntou aqui, mas quando você começou a atender os eventos, você ainda estava só? Gente, eu, todos os eventos eu fazia sozinha. Eu tinha uma moça que trabalhava na minha casa e que ela arrumava a minha casa e me ajudava com as crianças, mas a parte de eventos, eu sempre fiz tudo muito sozinha, tá? Por quê? Porque eu aprendi a me organizar e não deixar o evento tudo para a última hora. Então, eu tinha um freezer muito bem trabalhado, os quibes sempre quibe frito, sempre congelado. Então, a minha organização me permitia trabalhar sozinha.
Então, todos os meus eventos que eu fiz sozinha, tá? Patrick, no meu quibe cru eu uso meio a meio, você diz meio a meio de farinha, meio quilo de farinha para meio quilo de carne? Não uso, não. Eu uso para 1 quilo de carne, uma média de 200 gramas de farinha de trigo. Não, não uso mais do que isso, tá? Vamos lá. Douglas, hoje eu não vendo mais a comida libanesa. Hoje eu só trabalho com os cursos presenciais e online mesmo. É, Nildo, o quibe, a Síria e o Líbano é a mesma culinária, tá? Quando a gente fala em países árabes ali, nós temos todo ao redor a Síria, o Líbano, é, praticamente é a mesma culinária. Foi o que eu falei aqui para vocês no início, até minha mãe falou. A gente trabalha com o mesmo padrão, porém de formas diferentes. Então não tem como eu falar, eu vejo, eu tenho pão árabe. Eu já escutei pão árabe, pão sírio, pão libanês. Então não tem uma regra. Não existe o certo ou o errado. Existe uma culinária de cada região. Hoje, o que eu tenho dentro do meu curso é uma culinária da região sul do Líbano, que é a que eu cresci e aprendi. Porém, eu tenho a tia do meu marido que é casada com um o marido dela é do norte do Líbano. E ela faz o que eu falo assim, o quibe cru dela é maravilhoso, mas a gente faz de forma completamente diferente. Então não existe uma regra. Existe que cada região vai fazer do seu jeito. A mesma coisa a gente fazer um feijão aqui no Paraná e vai comer um feijão lá do Nordeste. São temperos diferentes, tá? Pessoal, quem tiver mais alguma farinha de trigo, sim, sim, farinha de trigo. Ah, tá. Aqui a minha equipe me mandou ali, ó. Sou CLT, quero uma renda extra. Mirela, eu vou falar para você. Você trabalha o dia todo? Porque os doces árabes são doces que você pode preparar num domingo para você vender durante a semana, tá? Exemplo, eu tenho uma bolachinha que logo logo vocês vão descobrir ela, que você pode fazer ela num domingo, você pode vender ela durante a semana toda, porque ela bem embaladinha, ela fica até 15 dias com a mesma textura, com a mesma crocância, tá? Então, eu iria nos doces. Se você tem uma rotina puxada, eu deixaria o domingo para preparo desses doces para você vender durante a semana, tá? E pode ter certeza, você vai ter um lucro bem legal. Eu não coloco, Maurício, Romanos Kibs, não. A romã, ela é uma. Os sírios são mais. Que usam mais a romã, tá? Eu uso a romã para enfeitar o prato de baba ganoush, eu uso a romã no fattoush, mas no quibe eu nunca usei. Patrick, eu faço com 1 quilo de carne, eu faço uma média de 2 quilos de quibe pronto, mesmo usando 200 gramas, tá? Onde conseguir água de rosas e água de flor de laranjeira? Pessoal, posso até passar um link para vocês depois, mas hoje em dia no Mercado Livre, a parte de água de rosas, água de laranjeira, melaço de romã, é bem seguro de comprar, tá? A parte de tempero mesmo, que sete pimentas, tempero para quibe, eu não gosto muito de pegar do Mercado Livre porque eu não confio muito, então eu tenho que saber exatamente a loja e quem está vendendo. Mas a parte de água de laranjeira e água de rosas é bem tranquilo de comprar, tá?
A parte de ingredientes, pessoal, hoje em dia tem muito site confiável que dá para vocês comprar, que realmente não são adulterados, são produtos que você pode usar sem medo nenhum, que é bem tradicional mesmo. A diferença do trigo claro para o trigo escuro. O trigo claro é mais difícil de você achar aqui no Brasil, né? E eu compro o trigo claro, mas eu compro de fora e ele é muito mais caro. Então, se você vai fazer uma produção, você pagar um quilo de trigo, R$ 40, não vale a pena. Sendo que você paga R$ 6,50 num trigo de quibe no mercado com meio quilo. Então, não usaria. O trigo claro, você vai usar quando você for fazer. O pessoal faz muito da região norte ali, o pessoal da Síria, eles usam muito para fazer quibe colorido. Então, eles usam o trigo claro para fazer massa de beterraba, massa com cenoura. Então, os quibes ficam coloridos. No escuro, ele não dá esse tom. Então, só essa é a diferença mesmo. Edson, existe o trigo fino e o grosso, sim. Mas a gente, para fazer o quibe cru, a gente usa só o fino, tá? O grosso a gente usa em outras. Dá para você fazer. A gente faz uma comida quente com o trigo grosso. Então, para o quibe cru não fica bom, não. Não farinha de trigo, a farinha é para quibe, tá? A farinha de trigo para quibe. Milena, que nem eu falei ali, eu uso uma média de 1 quilo de carne e 200 gramas de farinha de trigo, tá? O pessoal está perguntando quais são as receitas que vão ter no curso. Então, assim, o curso, ele vai ter um total de 54 receitas, tá? Receitas da culinária, que vocês podem usar todas elas, tanto para um evento, para venda. Existem algumas que até no curso eu falo para vocês que são chaves, tá? Que são as mais importantes para você ter na culinária. Então, você não pode ter um negócio da culinária árabe vendendo sem ter um charutinho, sem ter um quibe, né? Então, existem as mais e tem aquelas que são diferentes, que você pode agregar valor num evento, tá? Então, dentro do curso, nós vamos ter 54 receitas gravadas, todas as aulas com e-book com a receita escrita, tá? Dentro do curso também, nós vamos ter 10 aulas para vocês entender como começar. Então, parte de precificação, empratamento, que mais que tinha? Precificação, empratamento. Padrão de qualidade. Eu vou ensinar vocês a como, quando você trabalha com venda de comida para fora, é diferente de você cozinhar em casa. Em casa, você pega ali, você joga uma quantidade, aquilo é. Mas quando você faz algo para vender, isso ele tem que ter padrão. Então, você vai padronizar todos os seus produtos com quantidade de sal, quantidade de farinha, tem que ser tudo pesado, tá? Então, tudo isso vocês vão ter no curso, tá? Outra coisa que vocês vão ter no curso, vocês vão ter várias dicas, vocês vão ter todos os sites de compra dos temperos, então não vou deixar vocês na mão. Enquanto isso, vocês vão ter link para tudo. Os melhores temperos, aonde encontrar temperos que tenham uma qualidade muito superior do mercado, com um preço muito legal. Então, isso tudo vou estar dando para vocês, tá? Então, o nosso curso... Deixa eu pegar minha cola aqui, porque a minha equipe deixou prontas para eu não passar nenhuma informação errada para vocês, tá? Então, o curso vai ser 100% gravado online, onde vocês podem assistir em qualquer lugar, em qualquer horário, dentro da plataforma da Hotmart. A única coisa que vocês precisam ter
é acesso à internet, tá? Assim que vocês fazem a compra, vocês já vão receber login e senha. Então, dentro do curso, hoje, nós já temos 9 aulas, as mais importantes já estão lá, e toda semana, toda sexta-feira, entra mais 5 aulas, até nós fechar o total de 65 aulas, 64 aulas no total, 54 de receita e 10 aulas de como montar o seu negócio, tá? Eu vou liberando de 5 em 5 e eu vou criar um grupo no WhatsApp, onde eu vou contando para vocês assim que as aulas forem liberadas, tá? Vocês têm uma garantia de 7 dias do curso. Vamos falar de valores. O curso hoje ele tem um custo de R$ 1.397, porém, equipe, escreve ali para mim, para o pessoal não se perder. Hoje, para quem comprar hoje, até 11h59, vai ter um desconto de R$ 200, tá? E vai pagar R$ 1.197. Vocês podem pagar no Pix, no cartão, em até 2 cartões. Não tem limite em um só, pode usar 2, não tem problema, tá? E eu vou dar para vocês um bônus para quem comprar hoje. Quem comprar hoje até 11h59 vai ter uma mentoria comigo daqui 30 dias via Zoom para tirar dúvidas, tá? Agora, eu vou apresentar para vocês uma receita. Então, quem tá aí, já pega papel e caneta e anota. Eu vi ali que eu falei das bolachinhas. Minha amiga, hoje é teu dia de sorte. Eu vou dar a receita dessas bolachas. Para quê? Quem está aqui e fala para mim, Amira, eu não tenho condições de pagar R$ 120 de parcelamento. Eu vou te dar essa receita. Você vai, com essa receita, o teu lucro, você vai pagar o teu curso com as 54 receitas completas. Então, estou te dando a chave do sucesso para você iniciar uma vida de sucesso, tá? Vou colocar a receita aqui e a gente vai conversando durante tudo que vocês forem tendo. Enquanto a aula está passando, podem ir colocando ali no chat para mim, tá? Que eu vou respondendo para vocês. Essa é uma receita que eu vou passar para vocês, que eu tenho certeza que com elas, com essas bolachas incríveis, vocês vão conseguir, além de pagar a parcela do nosso curso, ainda vão ter uma renda extra todo mês. Essa é uma bolacha que normalmente a gente trabalha muito no Líbano para lembrança de recém-nascido. Então é uma bolacha que eu cresci comendo, onde minha mãe fazia, minha prima engravidou. A minha mãe fazia essas bolachinhas e eu comecei a produzir elas para vender e tive um retorno muito legal. Por quê? Porque ela é uma receita muito fácil, muito barata de ser feita, muito prática de ser feita e tenho certeza que a aceitação que vocês vão ter vendendo ela vai ser muito grande, tá? Para essa receita nós vamos precisar de semolina grossa e fina, tá? Isso vocês vão encontrar em qualquer casa de especiaria. Nozes, açúcar, bicarbonato, leite e açúcar de confeiteiro. E manteiga. A manteiga, eu vou indicar uma para vocês que a gente já testou várias outras, mas a consistência dessa e o resultado final com ela fica muito melhor, que é a da Batavo sem sal, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então nós vamos começar a fazer essa receita. Aqui nós temos 1 kg de semolina, onde a semolina é metade grossa, metade fina. Então, vocês vão usar 500 gramas da fina e 500 gramas da grossa. Hoje, o quilo da semolina está em torno de R$16 e R$18. Então, para vocês verem como é uma receita barata. Então, aqui nós temos meio quilo da fina, meio quilo da grossa. E nós temos 2 tabletes de 200 gramas de manteiga.
Como que vocês vão fazer? Vocês vão derreter a manteiga, colocar nessa semolina, mexer, misturar muito bem ela e vamos tampar ela e deixar reservada por 24 horas, tá? Eu já fiz isso para nós poder otimizar o nosso tempo. Então aqui eu já tenho ela hidratada com a manteiga. Agora nós vamos colocar os outros ingredientes para formar a nossa massa, tá? Aqui, 1 quilo de semolina, 2 tabletes de manteiga. Nós vamos usar meio copo de açúcar. Não exagerem no açúcar, porque o açúcar vai fazer a bolacha quebrar na hora de assar. Então nós vamos usar meio copo só. Meia colherinha, é uma pitada, tá? De bicarbonato. E leite. Nós temos uma medida certa de leite? Não. Depende do clima. Por isso, o leite a gente vai ir misturando muito devagar. Eu digo para vocês, eu vou ir colocando por copo para vocês terem uma ideia de quantidade. Mas é bem pouco, eu acredito que não chega nem a 1 copo de leite, mas isso a gente vai descobrir juntos agora, porque normalmente eu coloco no olho, tá? Então, misturado o açúcar e o fermento não. Pode ser fermento de bolo, mas eu gosto de usar o bicarbonato. Pode ser o leite da tua preferência, pode ser integral, pode ser desnatado, semidesnatado, não tem problema. É só para dar essa liga mesmo, tá? E sempre colocando devagar. Segredo dessa massa, a gente amassar muito bem ela. Já temos 1 copo de leite. E ela já tá quase boa. O segredo é a gente esfregar bem essa massa, sabe? Incorporar bem os ingredientes nessa semolina. Vocês vão perceber que vocês vão achar a massa um pouco seca. Mas conforme você vai mexendo e esfregando ela, ela vai dando uma consistência maravilhosa. E vai dando a liga. Quanto mais você esfregar, mais bonita vai ficar a tua massa e mais bonito vai ficar. O nome dessa receita é mahmoud. É muito tradicional, tanto no Líbano como em países árabes. E tá aqui a nossa massa. Eu vou mostrar para vocês a consistência dela, ó. Veja que ela fica uma massa bem lisinha e fofa. Então ela parece uma espuminha mesmo, tá? Agora, como nós vamos trabalhar com padrão, isso não é uma receita que a gente tá fazendo para casa, então é para você vender. Tudo que a gente vende, a gente tem que ter precisão daquilo que a gente vende. Então nós vamos pesar todas as bolinhas no mesmo peso, para você ter todas o mesmo padrão, tamanho, sempre a mesma coisa, tá? Então nós vamos fazer bolinhas de mais ou menos 35 gramas a 40 gramas. 40 gramas eu acho que ela fica perfeita. Vamos fazendo as bolinhas. É isso aí. Ele rende bastante. Então nós temos todas as nossas bolinhas já separadas, deu um total de 44, vai ter 44 bolachas. Nós vamos preparar o recheio. Para o recheio, nós vamos usar 200 gramas de nozes. Você pode comprar, não precisa ser a inteira, pode comprar a que está triturada mesmo, que ela é um pouquinho mais barata. E nós vamos colocar 2 colheres de açúcar, tá?
Aqui nós vamos bater ele, mas vocês não vão deixar ela muito moída. Por quê? A intenção é que quando a gente morde a bolacha, você tem que sentir a crocância da noz. Se você deixar ela muito farinha, ela perde um pouco o sentido. Então a gente vai batendo aos poucos. Ai, Amira, eu não tenho um mixer em casa. Não tem problema, tá? Você pode pegar um pilão mesmo e quebrar na faca, misturar com açúcar, não tem problema nenhum. Pra gente fazer essa bolacha, a gente usa um molde para maamul, que eu vou deixar o link para vocês no Mercado Livre, vocês conseguem comprar. Isso é algo que usam a vida inteira, tá? Então, como que nós vamos fazer? Pegamos as nossas bolinhas, nós vamos abrir ela, como se fosse fazer uma coxinha, tá? Ó, nós vamos abrir a nossa massa, vamos colocar o nosso recheio, pode colocar uma colher bem boa e vamos fechar ele aqui, ó. Fechou? Amassou bem a bolinha, colocou no nosso moldezinho e vai apertando devagar. Que a gente quer que ele faça o desenho que está embaixo. E já vai colocando nas formas. Não, como é uma massa que tem muita manteiga, você não precisa untar ela, tá? Então veja, um processo bem simples. Colocou, pega um paninho, coloca na mesa e pode bater. E aqui está a nossa bolachinha. Vamos arrumar elas na assadeira e já vou mostrar elas para vocês assada, tá? Fazer mais um aqui. Abre bem, coloca o recheio. Ele fica muito lindo. Então, enquanto eu vou fazendo aqui, eu vou explicar para vocês, então, o custo que vocês vão ter com essa receita. Eu tive um custo aqui de R$ 64,00 com tudo. As nozes, a semolina, a manteiga. Essa é uma bolacha que vocês vendem a R$ 6,00 cada uma. Vocês podem vender uma a uma, tá? Ou vocês podem fazer os pacotinhos bonitinhos com 6 e vende a R$ 36,00, R$ 35,00. Vocês vendendo a R$ 6,00 cada uma, vocês vão ter um faturamento de R$ 264,00 com apenas 1 quilo, te sobrando R$ 200,00 e ainda você consegue pagar a parcela do nosso curso. Então, fica ligado que eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com a venda dessas bolachinhas. Estamos finalizando os nossos modelinhos aqui e isso vai para o forno. Nós vamos usar um forno que ele seja bem uniforme, para ele assar embaixo e em cima igual. A Mira, eu tenho um forno a gás, não tem problema, vocês vão deixar ele um pouquinho mais no meio, não tão embaixo, porque ele precisa assar embaixo e em cima uniforme, tá? Vamos lá. Esse aqui eu já vou colocar no forno para vocês verem. Olhem só que coisa mais linda. Ela
Nossas bolachinhas estão assadas. Quando ela está quente, ela é um pouquinho mais sensível, porque ela é amanteigada. Então a gente vai manusear ela com muito cuidado para ela não quebrar, tá? Para nós finalizar nossa bolachinha, açúcar de confeiteiro, e nós vamos polvilhar em cima para dar uma aparência mais bonita. E aí nós só vamos mexer nela depois que ela estiver fria, tá? Para vocês colocarem isso em pacotinhos, vender ela numa apresentação mais bonita, né? Não simplesmente entregar num guardanapo. Então a gente quer agregar valor naquilo que vocês têm. Estão prontas as nossas bolachinhas. Então, pessoal, deu para vocês ver que é uma bolacha muito fácil de fazer. Vocês conseguem pagar o curso com ela bem tranquilo. Eu vou deixar o link para vocês no nosso grupo do WhatsApp ali, do nosso curso. Lembrando, comprando hoje até 11h59, vocês têm R$ 200 de desconto. Então, se você ainda está pensando, será que vou fazer? Será que não vou fazer? Esse é o momento. Esse é o momento e eu vou ficar muito feliz em poder ajudar e a poder ver vocês crescendo com essa culinária que é tão rica, que é tão linda. E eu tenho certeza que vocês vão vender muito, que vocês vão mudar de vida, assim como eu mudei a minha. Mirela, em questão de tempo de forno, depende muito, tá? Que nem vocês viram ali, eu tenho um forno maior, né? Porque trabalhei muito tempo com isso, mas você vai olhando. Quando você vê que ela está começando a ficar douradinha, tira ela, porque como ela é amanteigada, ela queima muito fácil, tá? Mas não demora muito. Se você já coloca num forno quente, vai cuidando, rapidinho, colocou, dourou, já tira, tá? Então, pessoal, quero agradecer demais a todos vocês que estiveram aqui comigo até o final. Espero ter colocado na cabeça de vocês o quanto é possível vocês ganhar dinheiro com a culinária. Quando você fala, você vai ganhar 15 mil, um faturamento de 15 mil trabalhando uma vez por semana, eu posso garantir para vocês, isso é muito possível, foi possível comigo, então eu errei muito, mas hoje o que eu estou entregando para vocês é mamão com açúcar, é para vocês começar e ter um futuro muito promissor, tá? Então contem comigo, muito obrigada, uma boa noite para vocês e até já já.